noite, eu estou aqui para fazer o nosso momento de oração. Mas antes disso, eu tenho um versículo para ler junto com vocês, tá? É 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Eu sei que nós temos vivido tempos difíceis, muitas vezes tempos que nos afastam daqueles que amamos, mas eu sei que Deus cuida, tá? Então vamos orar? Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Papai querido, estamos aqui, Papai, para primeiramente te agradecer, Pai. Te agradecer, Pai, pelo dom da vida e por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por nós, Pai. Te agradecer, Pai, pela tua infinita bondade, sabedoria e amor para conosco, Pai. Senhor, o Senhor tem cuidado de nós, Pai. O Senhor, Pai, tem olhado por nós nesses dias, Pai. O Senhor nunca disse que seria fácil, Pai. Mas o Senhor sempre fala, Pai, que está conosco, Pai, todo o tempo, Pai. Senhor, muito obrigada, Pai. Que o Senhor venha mesmo, Senhor, venha estar, Pai, com cada um nesse momento, Pai. Venha, Senhor, acalentar o coração daqueles que precisam, Pai. Venha mesmo, Pai, afagar, Pai, aqueles que precisam de Ti, Pai. Senhor, se conosco, Pai. Abençoe-nos, Papai querido. Cuide das nossas casas, das nossas famílias, Pai. Senhor, Pai, eu sei, Pai, que o Senhor tem infinitamente mais, Senhor, para nós, Pai. Tudo que precisamos fazer sempre, Pai, é agradecer, Pai. Agradecer pelo dom da vida, Pai. Agradecer pelo sopro de vida que o Senhor nos dá todos os dias, Pai. Agradecer, Pai, pois a Tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável, Pai. Cuide de cada um, Pai, que está aqui conosco neste momento, que está nos assistindo em casa, Papai querido, e abençoe grandemente, Pai, a casa, a família, Pai, de cada um, Pai. E eu te louvo, Senhor, e te agradeço por esse momento de oração, Senhor. Amém. Quem é brasileiro tem que ser batalhador. No Brasil tem Copa, tem paixão, tem alegria. Tem estádio novo, tem gente sem moradia. Tem gente estudada roubando da educação. Mas tem gente orando pelo bem dessa nação. É gol, tira a criança da rua, é gol. Compartilha com quem não tem, é gol. E a torcida tá vibrando, tá pulando nesse lance que é show de amor. É gol, combater a violência, é gol. Ver a justiça sendo justa, é gol. Quem tá torcendo pelo Brasil, grita é gol. Brasil, povo vencedor. Brasil,
grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, nosso Deus. Olá, em Levítico 27 diz que todos os dízimos da terra pertencem ao Senhor e devem ser consagrados ao Senhor. Então, nessa hora eu quero te convidar para separar o seu dízimo, né, daquilo que Ele tem te dado, como forma de retribuir e ser fiel a Ele, no pouco ou no muito. O Senhor conhece o seu coração. E também a oferta, as ofertas que vão como semente no reino de Deus para abençoar o ministério, para abençoar tantos missionários que têm estado conosco em parceria, a obra do Senhor por esse mundo. Então, quero te convidar a fechar os seus olhos. Nesse momento, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela vida de cada um que está nos assistindo hoje, que o Senhor coloque aquilo que o Senhor tem no coração, o que é para nós semearmos, Pai, que sejamos fiéis a Ti, que sejamos gratos também por tudo que o Senhor tem nos dado e tem nos feito prosperar, Pai, em nome de Jesus. Amém. As informações estão aqui embaixo, você pode fazer a sua contribuição online também, se preferir. Deus abençoe. Agora você pode celebrar com a IBNU Flórida aos sábados e domingos. Aos sábados nos encontramos online aqui no YouTube, às 20 horas do Brasil e às 19 horas da Flórida. E para você que nos acompanha aqui em Orlando, venha celebrar presencialmente conosco aos domingos, às 11 horas da manhã da Flórida, no número 6965 da Piazza Grand Avenue, Suíte 107, em Orlando. Venha celebrar conosco! Junte-se ao nosso momento especial de oração. Todos os domingos às 9h30 da manhã da Flórida, estaremos reunidos no número 6965 da Piazza Grand Avenue para pedir e agradecer a Deus pelo seu cuidado especial. Você já foi convidado para fazer parte de um Geek? Os Geeks são os grupos IBNU pela cidade. Os adultos da IBNU Flórida se encontram às terças-feiras, às 21 horas do Brasil e às 20 horas da Flórida. A live é pelo Google Meet. Quer saber mais? Então se conecte conosco pelo Telegram. Pelo aplicativo do Telegram, se inscreva no nosso canal. IBNU Flórida Conexão. IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor. Esse é o nosso momento de intercessão, é o momento que nós paramos
pouquinho para nos conectarmos com Deus. Esse é o momento que nós apresentamos diante dele as nossas petições, as nossas ansiedades. É o nosso momento de súplica, é o nosso momento que nós realmente abrimos o nosso coração. Momento de agradecimento também, agradecer porque Deus tem feito tantas coisas maravilhosas em nossas vidas. E esse também é um momento que nós oramos pelos nossos missionários, aqueles os quais nós apoiamos. Momento que nós clamamos pelos nossos objetivos de missões. E eu quero convidar você, nesse momento, junto comigo, orarmos a Deus, colocarmos diante dele toda a nossa ansiedade, colocar diante dele tudo aquilo que muitas vezes está aí nos tirando do foco, o foco nosso que é Jesus. E vamos utilizar essa ferramenta poderosíssima que Deus deixou para conosco nesse momento. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Santo eterno Deus e Pai, obrigado, Deus, por essa celebração. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido bondoso, misericordioso. Nesse momento, ó Pai, apresentamos diante de Ti, ó Pai, as pessoas aí que estão conectadas conosco, ó Deus. Muitas delas enfrentando situações de doença, situações de enfermidade, pessoas aí enfrentando desemprego, Deus, pessoas com problemas graves aí de saúde, gente enfrentando luto em suas famílias. Pai, nós clamamos a Ti nesse momento, ó Pai, que o Senhor venha com a Tua provisão, o Teu socorro, ó Pai, em nome de Jesus. Deus, aqueles que precisam de uma porta de emprego, que o Senhor abra o quanto antes também. Clamamos pelos nossos missionários, clamamos por aqueles os quais nós estamos aí ajudando através da nossa comunidade, ó Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada missionário, sustentando eles de uma forma poderosa, Pai. Esteja conosco, ó Deus, para com que nós possamos sempre, ó Pai, com muita responsabilidade, com muito zelo, ó Pai, fazer o nosso melhor para Ti, ó Deus. Obrigado por essa celebração, abençoa, Deus, o nosso pastor Saião que trará a mensagem deste dia. Coloque, Senhor, meu Deus, os Teus anjos ao redor dele, ó Pai, que ele possa ser um servo poderosamente usado por Ti nessa nossa celebração. Obrigado, Deus, por cada vida que está aqui conectada conosco. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Welcome to IBNU Flórida. Receba aí o nosso abraço na nossa celebração. Bem-vindo à IBNU Flórida. Fique em sintonia conosco e hoje nós vamos refletir sobre o que a palavra de Deus nos ensina, falando sobre missão no coração com direção. O texto de Atos capítulo 13 é muito especial quando nos fala sobre a maneira como Deus encaminha o seu povo, a sua igreja, para participar da grande missão que atinge o mundo todo, atinge a Flórida, os Estados Unidos, o Brasil e o mundo com as boas novas do Evangelho de Cristo. Olha só o que diz Atos capítulo 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Veja só, o livro de Atos, que tem 28 capítulos, é um livro que mostra como a igreja surgiu de um grupo pequeno ali de discípulos de Jesus. Você se lembra, eram somente 12 discípulos e mesmo assim Judas se afastou e se perdeu em relação ao rebanho original, e esse grupo de discípulos começa a se multiplicar, e aqui nós temos uma igreja nova,
fundada fora da área de Israel, né, da terra ali dos judeus. Essa igreja estava em Antioquia da Síria. Foi a primeira vez que a gente teve ali uma igreja que estava no ambiente agora mais diversificado, com pessoas não de origem judaica. E essa igreja é muito interessante, ela tinha gente de tudo quanto é jeito, gente vindo de ambientes diferentes. Aí tem o Barnabé, que tinha vindo ali de Chipre, Simeão, que era africano, ele é chamado Níger porque ele era negro, Lúcio, que veio de Cirene, que é a região onde fica hoje a Líbia, no norte da África, outra pessoa que é chamado Manaém, que tinha sido uma espécie de irmão de criação de Herodes. Olha que coisa interessante, né? O Herodes, o tetrarca, é um governador de uma quarta parte da terra de Israel, e a gente começa a ver o seguinte: Deus quer colocar a proposta da missão no coração das pessoas que têm dons diferentes dentro da comunidade. Não é que é gente de um ambiente diferente, quer dizer, a comunidade do povo de Deus é muito bonita exatamente por ter gente de todo tipo. Eles estavam ali reunidos nessa igreja nova que precisava caminhar de maneira evangelística e missionária. E aí o que acontece? Esse povo era sério no seu compromisso com Deus. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam adorando ao Senhor e jejuando. Então, quer dizer, o caminho da missão no coração começa quando esse povo de Deus está conectado com o Senhor. Eles estavam ali, né, nesse exercício de jejum, eles estavam em oração, e então o Espírito Santo começa a agir. E a pergunta é: para onde é que o Espírito de Deus vai levar a sua igreja? A resposta é: o Espírito atua na direção da missão. A convocação do Espírito vem, e nós temos aí o primeiro projeto missionário explícito, direto, que nós temos na Bíblia, quando o Espírito diz que Barnabé e Saulo deveriam ser separado para a obra que Deus tinha para eles. E então, o que acontece? Começa aí um projeto missionário, uma viagem missionária, eles jejuam e oram ali, impõem as mãos, consagram os dois e eles são enviados. Olha que coisa impressionante. Você vê o evangelho hoje, está na Flórida, está nos Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, América Hispânica, África, Europa, o mundo todo, e começou aqui. Você imagina, uma igreja nova fora do centro lá do mundo religioso da época, que era Jerusalém, né, a terra ali da Judéia, uma igreja composta de gente diferente, pequena, que inicia o primeiro projeto missionário. Deus está nos convocando para essa mesma caminhada de missão, que é algo que começa no nosso coração e da parte do Espírito tem a correta direção. E como é que a coisa aconteceu? Como é que vai ser essa caminhada? Como é que é esse projeto? Veja lá. O texto da Bíblia prossegue e diz que eles foram enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Para a gente se envolver com a missão, para a gente ir na direção que o Espírito nos apresenta, é preciso trabalhar da maneira correta, adequada. Não é porque eles estavam, vamos dizer assim, obedecendo a direção do Espírito, que eles fizeram a coisa assim no tapa, né? De qualquer jeito, ou como a gente diz em inglês, whatever, né? A coisa não foi assim. Eles vão para a ilha de Chipre, até porque a gente tem o Barnabé e o Saulo. E olha só, o Barnabé é de Chipre. Ele foi para um lugar onde ele tinha um certo conhecimento da realidade. Vão chegar na cidade de Salamina e eles têm o quê? Um método de trabalho. Eles têm um caminho a ser seguido. Não é porque a missão é feita na boa vontade que ela pode ser feita de qualquer jeito. Eles vão onde? Na sinagoga judaica. E a pergunta é, mas por que o pessoal vai na sinagoga? Porque
O Messias Jesus chega primeiro para anunciar aquilo que é o cumprimento das profecias para o próprio povo judeu. E esses judeus estão ali estudando a lei, os profetas, e pensando quando é que o Messias vai chegar. Então, vamos dizer assim, essas sinagogas são árvores maduras, né, que a gente pode ali balançar, porque tem frutos que vão cair. E a metodologia é essa, como Romanos vai dizer, primeiro anunciado aos judeus e depois aos gregos. E para que a coisa funcionasse direitinho, João, que é João Marcos do Evangelho, vai junto para ajudar, porque você imagina, não dá para fazer um projeto de qualquer jeito. Como é que Paulo vai pregar, como é que ele vai fazer as coisas com Barnabé se não tiver alguém para ajudar ali a arrumar as coisas, como é que eles iam comer, como é que eles iam ter toda a estrutura, ou seja, o trabalho de Deus que deve ser executado precisa ser bem organizado. Nosso compromisso com a missão, nosso compromisso certamente tem a ver com isso, mas a gente precisa aí ser campeão, né, de organização, fazendo o projeto direitinho. E como é que acontece? O texto diz que eles viajam a partir do verso 6 por toda a ilha, até que eles chegam a uma cidade chamada Pafos. Ali eles encontram um judeu chamado Bar Jesus, que coisa, que praticava magia e era falso profeta. Esse chamado Bar Jesus era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Olha que coisa interessante. Nós vemos que Deus quer dirigir a igreja para a missão. A igreja reunida tem a direção do Espírito, Saulo e Barnabé são encaminhados para esse projeto. Toda igreja em sintonia com a palavra precisa dar prioridade à realidade da missão. O projeto se estabelece, esse projeto tem que ter diretriz e organização. A gente sabe quem vai, é Paulo e Barnabé, vai João Marcos como auxiliar, eles têm uma estratégia, um caminho bem pensado para atingir as pessoas que precisam ouvir o Evangelho. E a gente também, quando vai fazer um projeto missionário, a gente tem que pensar direitinho, né? Como que faz, qual é o jeito mais adequado, como é que a gente alcança essa comunidade, como é que, por exemplo, no mundo de hoje, da era digital, a gente evangeliza e faz missão com mais eficiência. Como é que a gente que tem mais recurso pode ter condição de abençoar quem está numa situação de maior necessidade. No reino de Deus, é doando que a gente recebe, é exatamente servindo que a gente vai na direção certa. A gente vive no mundo de hoje muito consumista, onde as pessoas só estão pensando no bem-estar imediato e na realização dos seus sonhos, né? Mas isso a gente sabe e todo mundo conhece muito bem que isso não traz realização, felicidade e sucesso de verdade. Então nós somos chamados para essa missão. É interessante a sabedoria de Deus. Olha que coisa especial. Apesar dessa missão ser algo que tem estratégia, que é pensada, que é planejada, né? Barnabé não vai para qualquer lugar, vai para um lugar conhecido. Eles estão pensando e organizando a coisa direitinho, anunciando o evangelho onde ele vai ser entendido inicialmente, que é na sinagoga judaica. A gente não percebe, mas Deus tem os seus planos. Deus tem os seus caminhos e a gente não faz ideia
de qual é o caminho do Espírito para o sucesso da missão. Isso é interessante porque, vamos dizer assim, a caminhada com Deus ela é cheia de emoção, né? A gente não faz ideia de que às vezes a gente não imagina, né? Você fala, poxa, eu vou fazer um negócio aqui achando que eu vou ter esse resultado. E de repente Deus interfere no processo e traz um resultado diferente do que a gente imagina. E eu já vi isso tantas vezes, né? Eu já vi gente fazer um projeto num lugar e a pessoa imaginava que ele ia se doar, fazer o máximo ali naquele ambiente de necessidade. Quando ele viu aquilo, mobilizou uma outra pessoa que entrou e ajudou e se desdobrou. E Deus tem grandes e maravilhosas surpresas para o seu povo no caminho da missão. Porque a missão no coração recebe de Deus a correta direção. E olha que surpresa impressionante. Eles chegam lá na ilha de Chipre e de repente o que a gente vai encontrar, e muita gente se desanima, eles encontram o quê? Uma espécie de bloqueio, uma dificuldade, um desafio. Porque eles estão pensando inicialmente como é que eles vão provar para aqueles judeus que estão esperando a chegada do Messias, como é que eles vão poder mostrar que o Messias chegou. E de repente eles vão conhecer, né, um indivíduo que é um judeu, que é chamado Bar Jesus, também conhecido como Elimas, que era conhecido como mágico, e adivinhe só que coisa impressionante, esse homem tinha se desviado por um caminho de magia, afastando-se da diretriz de Deus. E olha que coisa impressionante, a gente vai ver isso, né? Que muitas vezes na fome espiritual, na necessidade, na sede de Deus, algumas pessoas vão buscar respostas em contextos equivocados que não podem abençoar a vida e o coração de ninguém. E esse homem entrou por esse caminho de misticismo, de magia, e ele cresceu de tal maneira que ele virou uma espécie de assessor espiritual daquele que é o representante do governo romano na ilha, né? Ou seja, a gente sabe disso, porque você sabe que as pessoas que estão, a gente não imagina, né, que estão em posição aí de executivo, que tem uma posição importante, a pessoa às vezes é bem sucedida, ou até num cargo público, está numa posição política, ou é o intelectual. Essas pessoas são necessitadas de Deus da mesma maneira. Eu conheço tantas histórias de pessoas assim que estavam numa posição das mais elevadas possíveis e com crises profundas na sua vida e receberam às vezes o testemunho de uma pessoa que trabalhava como doméstica na casa da pessoa, que fazia limpeza ali, ou até mesmo um trabalhador simples, dando um testemunho da sua fé e levando gente assim de expressão social e cultural ao conhecimento do Evangelho. É impressionante a gente ver esse elemento extraordinário do poder do testemunho da parte de Deus. Então, esse homem estava querendo ter alguma resposta a respeito da realidade, do sentido da vida, das respostas espirituais para a sua vida, e aparece esse Elimas, esse Bar Jesus, esse homem que se afastou da própria realidade da lei de Deus e começou a mexer com magia. O que a gente descobre isso? Aqui a gente descobre que tanta gente hoje está realmente procurando alguma resposta e vai para qualquer direção pela sua sede espiritual, a sua necessidade de Deus, e a gente precisa estar atento a isso. Agora, ao mesmo tempo, a gente vai descobrir que esse homem, apesar de, né, ter um conhecimento da lei de Deus e ter entrado num caminho inadequado, ele acabou se tornando, olha a palavra de Paulo para ele vai ser muito forte, né? Ele é chamado de filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Ou seja, aí é importante a gente observar que ele representa aqui uma atitude de oposição, de contradição e de rejeição do anúncio da palavra de Deus. Por que isso é tão importante? Porque a gente imagina o seguinte, se eu estiver orando e jejuando, se eu estiver na igreja, né, se eu me entregar à missão, vai dar tudo certo e todos viveremos felizes para sempre, forever and ever, amém. Será que é assim? A Bíblia mostra que não.
nós precisamos estar preparados para toda dificuldade e oposição. Eu tenho visto igrejas nos Estados Unidos, igrejas no Brasil, que às vezes se animam com o projeto missionário. Mas é o seguinte, sabe aquela dor de barriga que deu na hora, a pessoa se emocionou e foi lá e deu uma oferta, uma ajuda e quis se envolver? Passou um tempinho, 2 meses depois, a pessoa já se esqueceu, a pessoa já se animou com outra coisa e a pessoa simplesmente deixa o projeto na mão. Eu tenho visto missionários em vários lugares do mundo que estão aí dependendo, eu mesmo testemunhei coisas até recentes de pessoas que estão em lugares de alto risco, em um momento muito complicado, até mesmo com possibilidade de perseguição para a sua fé, dependendo do apoio que vem daqueles que estão lá de fora, que estão na Antioquia da Síria, e de repente o pessoal lá diz, olha pessoal, agora desculpa, eu não vou poder mais porque eu preciso aqui comprar uma casa nova. E abandona o projeto missionário. Então, que coisa complicada. A gente vai sofrer a possibilidade do desânimo, a gente vai ter o perigo da descontinuidade, a gente vai ter uma luta espiritual, porque você anunciando o evangelho, você sendo envolvido com a proposta missionária do reino de Deus, você vai ter oposição de tudo quanto é lugar. E isso se manifesta sempre que o evangelho é pregado. Oposição de gentios e judeus, de romanos pagãos e de religiosos, toda vez que a igreja sai da sua situação de comodidade e se envolve com missão de verdade, ela encontra adversidade. E é isso que a gente vai observar aqui, mas a palavra de Deus deixa claro que Saulo, também chamado Paulo, mantém-se firme com Barnabé na missão. A missão vai continuar. Veja, a missão ela começa pelo Espírito. A missão é dirigida pelo projeto de Deus. O Espírito de Deus está soprando em toda parte. Deus abençoou historicamente a terra de Israel, a região ali do Levante em torno dessa terra, depois a área da Península da Anatólia, chegou à Grécia, chegou ao sul da Europa, depois ao norte da Europa, atravessou o oceano, chegou nas Américas, atingiu a África, hoje com muito poder está atingindo a Ásia e o Evangelho vai ser levado a todas as nações e nós somos partes dessa festa e dessa grande comemoração que o Espírito de Deus está trazendo na missão, apesar de tanta oposição. Então nós não podemos nos desanimar. Sabe por quê? Olha que coisa impressionante, a gente não imagina isso. Nós ouvimos aqui que o procônsul Sérgio Paulo, que estava sendo atrapalhado pelo Elimas, o mágico, o seu assessor para assuntos que envolviam questões espirituais, ele queria ouvir a palavra de Deus. O nosso amigo Saulo, o seu nome judaico, porque ele continua sendo judeu e anunciando o evangelho aos judeus, ele não mudou de nome, como muita gente imagina. Ele também é Paulo, que é o seu nome romano. Então ele atua proclamando o evangelho para judeus e para gentios. Para os judeus ele tem o seu nome Shaul, Saulo, e para os gregos e romanos ele é o cidadão romano Paulo. E assim ele mantém essa capacidade de anunciar o evangelho contextualizadamente, dependendo do ambiente em que ele está. E quem diria? O procônsul Sérgio Paulo quer ouvir a palavra de Deus. Por que é que a gente se desanima da obra missionária? A gente fala, imagina, o sujeito vem de um país fechado, lá o evangelho é proibido, é muito difícil ele se converter. Imagina, essa pessoa teve muito problema, muito sofrimento na sua vida, ele não vai abrir o coração com facilidade. Não, o pessoal está muito bem de vida, é um pessoal muito rico, eles não precisam de nada, eles não vão ouvir o evangelho. Não, é uma pessoa muito inteligente, é muito culta, ele estudou muito, ele não vai ouvir a palavra de Deus. Bobagem da nossa cabeça. Gente envolvida com misticismo, gente que vive em países e lugares onde o evangelho é perseguido e que tem uma outra espiritualidade na sua formação,
gente rica, gente pobre, gente muito estudada, todo mundo precisa do Evangelho e da graça de Deus. Eu já me surpreendi ao ver a sede espiritual de gente muito estudiosa e de muita cultura. Eu já andei em lugares do mundo onde pessoas que não têm nada a ver com a fé cristã ficaram muito tocadas e impressionadas com a palavra de Deus, querendo saber mais e tendo sede de Deus. O procônsul quer ouvir a palavra de Deus. Quanta gente na Flórida, nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo quer ouvir a palavra de Deus, e a gente fazendo o corpo mole, e a gente enrolando. E a gente dizendo, não, a pessoa tem o coração duro. Ah, não, mas aí é difícil. Ah, mas essa pessoa vai me dar uma palavra que eu não sei como responder. O povo precisa de Deus na sua vida. E é interessante que quem diria isso, né? Saulo vai anunciar, né, o Evangelho porque ele queria ouvir a palavra de Deus. E olha que coisa interessante, a gente não sabe o caminho do Espírito. Quem diria uma coisa dessas? Nós estamos aí no momento das Olimpíadas, né? E a gente vê jovens, alguns deles, com o coração entregue ao Senhor, né? Que receberam Cristo Jesus na sua vida. De repente, esse indivíduo é colocado num lugar e ele vai proclamar a sua mensagem de Deus em toda parte. Você já pensou nisso? Às vezes uma pessoa que a gente nem imagina que vai ter um destaque na área da arte, na área empresarial, na área do esporte, ou por qualquer outro tipo de realização, quem diria, essa pessoa se torna um porta-voz do Evangelho. Quem olha para essa pequena igreja de Antioquia da Síria, que é formada ali por uma mistura de judeus com gentios que estão começando a entender o que é o Evangelho. Aliás, esse povo está lá porque houve uma perseguição e todo mundo saiu correndo. Não dá para ter muita esperança num primeiro projeto missionário com somente 3 pessoas, sendo um auxiliar e 2 missionários, numa situação tão frágil assim. E de repente, o que a gente vê? O governador romano da ilha vai ouvir o Evangelho. Agora você imagina um negócio desse? Ele é o primeiro indivíduo de importância do contexto romano que vai receber a mensagem quando começa o projeto missionário da parte de Deus. Quem poderia imaginar que o procônsul Sérgio Paulo, representante romano, que aliás a arqueologia até achou o nome dele lá em Pafos no ano de 1877, comprovando a existência histórica do homem, e a gente vai ver que ele vai depois ter uma influência através da qual o Evangelho vai crescer. A gente não faz ideia. Eu já vi cada coisa acontecer. Eu conheço história de gente que foi fazer projeto missionário no lugar mais assim irrelevante possível. Uma cidade pequena, num ambiente limitado. A pessoa até ficou assim meio chateada, porque ele pregou e quase ninguém ouviu. E nesse ambiente, às vezes, né, um adolescente, um jovenzinho, uma pessoa recebe o Evangelho e depois aquilo marca a sua vida e essa pessoa vai fazer diferença de uma maneira significativa no reino de Deus. A gente não sabe qual é o caminho do Espírito. Portanto, não despreze aquilo que Deus coloca na nossa vida, na nossa mão, porque a gente não sabe qual é o poder da multiplicação do chamado missionário que chega no coração e vai na correta direção. Ou seja, Deus vai atingir a pessoa certa. Eu fico impressionado com isso, né? Eu tenho visto pessoas dos ambientes mais inóspitos e difíceis do mundo. De repente, Deus pega o indivíduo lá na situação mais impressionante e difícil e transforma essa pessoa que vai ser uma referência para fazer diferença no mundo todo. Aqui, o procônsul é alcançado. Então veja, a gente vai sofrer oposição, vai chegar a hora do furacão, vai chegar a hora da tempestade, a gente vai enfrentar esse momento difícil, mas apesar da oposição, a vitória da parte de Deus vem para
abençoar a missão e alegrar o nosso coração. Por isso é interessante ver que na hora do vamos ver, né, o evangelho contra os poderes mágicos e místicos do assessor enganoso que o procônsul tinha, a gente vê que o poder do evangelho se manifesta, aquele homem perde a visão durante um certo tempo através do poder de Deus, e isso é muito importante. Aliado junto com a missão, o poder de Deus está em operação. Preste atenção nisso, porque ninguém manipula Deus para fazer milagres quando deseja e quando quer, ainda mais por razões egoístas. Mas aquilo que Deus faz na caminhada da fé é um milagre atrás do outro. Eu tenho visto testemunhos assim de milagres tipo dos tempos bíblicos em todo o mundo, para a expansão do Evangelho de Cristo e da chegada da salvação na proclamação da missão. E o que a gente vê? É festa, é comemoração. Olha lá. O verso 12 termina: o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Veja que a missão vai na correta direção e ela termina com a vitória que nos convoca à celebração. Então você deve fazer o seguinte, veja, o reino de Deus não vai ser impedido. O poder de Deus vai se manifestar, a missão vai acontecer, o Espírito de Deus está soprando em vários lugares do mundo e a gente é convidado a fazer parte disso. Como é que você pode fazer parte disso? Primeiro, o seu compromisso com Deus, você viu no texto, né? Eles estavam o quê? Adorando ao Senhor e jejuando. Então você é um crente meia boca, ou você é uma pessoa comprometida? Segundo, ouvindo a direção do Espírito. O Espírito quer nos levar a apoiar aquilo que Deus está fazendo. Depois a gente se envolve com um projeto específico. Eles tiveram uma direção, o projeto agora é Chipre. O projeto é Barnabé e Paulo. Eles vão proclamar a palavra lá. E eles têm método, estrutura organizada. Deus abre o caminho, atinge a pessoa certa, enfrenta a oposição. Mas eles têm vitória no final. A pergunta é, você é um cristão consagrado e envolvido? Você é uma pessoa que abre espaço para ouvir a direção de Deus no caminho da missão para a sua vida? E terceiro, você se envolve como? Você pode se envolver com oração, você pode se envolver com contribuição, você pode envolver-se com doar-se de si mesmo para dar amparo, apoio, ajuda, até mesmo pessoal, para quem está lá, né, na frente, segurando o rojão. Você pode fazer diferença com o envolvimento na missão para que o Evangelho seja vitorioso, porque a missão que começa no coração certamente recebe de Deus a correta direção para que o Evangelho alcance aí aqueles que precisam da salvação, e no final nós temos celebração, comemoração. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe IBNU Flórida como uma igreja nova, começando aí, assim como começou a igreja de Antioquia, e ela se encaminha para dar atenção à palavra, para ouvir o Espírito e para se envolver diretamente na missão, porque essa é a proposta de Deus para a nossa vida, para o nosso coração. Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração, e eu convoco você nesse dia especial para o seu envolvimento com aquilo que Deus, pelo Espírito, quer na sua vida, envolvida com a missão que tem a ver com o reino de Deus e a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe a todos e que a gente esteja junto nessa caminhada missionária em nome de Jesus. Olá, criançada! Hoje eu vim falar a final da história de Fernando. Vocês lembram que Fernando gosta de brincar? Pois é. Vocês lembram também que Fernando fez a sua pipa em forma de avião? Vocês lembram que levou ele para um parque e essa pipa rodou e caiu e não voou? Vocês lembram para onde será que Fernando estava imaginando levar a sua pipa? Pois é, Fernando teve a ideia de levar a sua pipa em forma de avião para voar
lá no aeroporto. Quando chegou lá, ele tentou fazer sua pipa voar. Então, foi aí que chegou um funcionário do aeroporto. Falou: Fernando, para sua pipa poder voar, ela precisa ser de verdade, precisa ser grande, precisa ter motor. Então, Fernando ficou triste e chateado, porque não tinha como ele fazer isso. Então, Fernando chegou em sua casa, viu seu irmão diferente, ajudando sua mãe, cantando. A pipa quer ser diferente, todo mundo tá diferente, e Fernando também quer ser diferente. E vocês aí, quer ser diferente também? Então, pra gente ser diferente, a gente precisa dar o quê? Bom fruto nas obras. Então, o versículo é: vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, dando fruto em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1:10. Então, mais uma vez, vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, dando fruto em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1:10. Então, para a gente ser diferente, a gente precisa ser o quê? Viver do quê? Na maneira digna do Senhor e agradá-lo e dar o quê? Fruto bom em toda obra e crescer no conhecimento de Deus. Pois é, então vamos lá orar e pedir para Deus nos fazer diferente e fazer um fruto bom? Então vamos lá, feche os olhinhos e vamos agradecer. Obrigado, meu Deus, por mais um dia, por esse sábado e por essa história de Fernando. Que você nos possa ajudar, Senhor, ser diferente, dar fruto bom nas suas obras, ter conhecimento a Ti, Senhor, e crescer nas suas palavras, Senhor, e fazer as coisas que Te agradam, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Tchau, criançadas. Fica atento que no próximo sábado vai ter história nova. Obrigado, pessoal, por você ter participado da nossa programação da IBNU Flórida. Espero encontrar vocês amanhã às 11 horas na nossa celebração presencial. Que Deus te abençoe.